Boa noite, galera! Eu sou a Bárbara. Eu sou a Juliana. E eu sou a Brielle. E agora a gente vai fazer uma apresentação em vídeo para vocês sobre a vida e a contribuição de De Crolli para a educação. Jean Ovaid De Crolli, mais conhecido como De Crolli, nasceu em 23 de julho de 1871, era filho de um industrial e de uma professora de música. Como estudante, De Crolli não teve dificuldade de aprendizado, mas por causa de indisciplina foi expulso de várias escolas. De Crolli foi médico, psicólogo, professor e pedagogista belga. Formou-se em medicina pela Universidade de Ghent, na Bélgica, e estudou neurologia na Bélgica e na Alemanha. De Crolli casou e teve 3 filhos. Trabalhou em Berlim e em Paris com professores, para mais tarde estabelecer-se definitivamente em Bruxelas, onde inicialmente trabalhou como assistente numa policlínica. Nesta policlínica, observou muito o comportamento das crianças, seus problemas, suas agressividades e suas atitudes. Sua atenção voltou-se desde o início para as crianças deficientes mentais. Esse interesse o levou a fazer a transição da medicina para a educação. Por essa época, criou uma disciplina, a pedotecnia, dirigida ao estudo das atividades pedagógicas coordenadas ao conhecimento da evolução física e mental das crianças. De Crolli postulou o interesse como pressuposto básico para a aprendizagem. Para ele, esse estado desperto da criança estaria na base de toda a atividade, incitando-a a observar, associar e expressar. De Crolli acreditava que a aprendizagem ocorreria de maneira espontânea pelo contato com o meio. Em 1907, fundou a École de Amitié, em Bruxelas, para crianças consideradas normais. A escola, que se tornou célebre em toda a Europa, serviu de espaço de experimentação para o próprio De Crolli. A partir de então, viajou pela Europa e pela América, fazendo contato com diversos educadores. De Crolli escreveu mais de 400 livros, mas nunca sistematizou o seu método por escrito, por julgá-lo em construção permanente. Morreu em 10 de setembro de 1932, na região de Bruxelas, na Bélgica. 3 grandes princípios do método De Crolli. A criança não se realiza se não encontrar estimulantes no meio em que cresce. A exploração do meio é feita desde as primeiras visões de conjunto da vida que interessa a criança. Normalmente, essa primeira visão é global, mas, à medida que a criança revê as mesmas noções de ângulos diferentes, essas noções são modificadas em certos pontos e completadas em outros. O meio, que chama e satisfaz a necessidade, é o educador por excelência. Centro de interesse importante, o meio natural e humano solicita sob múltiplas formas a atividade total da criança. A descoberta do mundo pela criança é inicialmente global. Este é considerado o princípio que mais caracteriza o método De Crolli. Para o autor, a globalização é a única via de aprendizagem. A criança não aprende fatos isolados e não percebe as coisas só em seus detalhes, mas na sua totalidade. Esse princípio se estende a toda a função do pensamento. O interesse condiciona o despertar e o desenvolvimento da inteligência. A criança se adapta ao seu meio físico e humano, pelo impulso e desenvolvimento da inteligência que de sensória motora se torna progressivamente conceitual. A criança, para De Crolli, deve ser educada em plena liberdade, para que nela possam desabrochar todas as suas potencialidades. Depois de conhecer a si mesma, precisa conhecer o meio natural e o meio humano em que vive, do que depende e onde deve trabalhar, a fim de satisfazer suas necessidades, desejos e ideais. As unidades de globalização, a qual De Crolli chama de centros de interesse, devem ser determinadas de acordo com as necessidades primordiais das crianças,
todas as atividades escolares, em todas as matérias, devem girar em torno de tais centros. Esses centros são os seguintes: a criança e a família, a criança e a escola, a criança e o mundo animal, a criança e o mundo vegetal, a criança, o mundo geográfico, a criança e o universo. Em relação a cada um desses centros de interesse, segue-se 3 etapas de aprendizagem: observação direta das coisas, associação das coisas observadas e expressão do pensamento da criança através da linguagem, do desenho, da modelagem e de outros trabalhos manuais. Delineamos então a constituição de cada uma dessas etapas. Observação. Este momento consiste em habituar a criança ao conhecimento dos fenômenos, fazendo-a procurar a causa e observar as consequências. Dá-lhe, de maneira mais concreta possível, as noções complexas relativas à vida. Associação. As lições de associação têm por fim levar a criança a ligar os conhecimentos novos, adquiridos pela observação, com outros já sabidos e trazidos à memória. Expressão. Compreende tudo o que permite a tradução do pensamento, tornando-o acessível aos outros, referindo-se à palavra, à escrita, ao desenho e principalmente ao trabalho manual, em relação com uma ideia que se procura materializar. E aí, gostaram do vídeo? Então, galera, essa foi a história de vida de De Crolli e a sua contribuição para a educação. E agora nós vamos aplicar o método aí com vocês!